Fala pessoas, beleza? Eu sou o Uji e você está no Bora Mundo e a gente vai falar hoje sobre o que é a Gestalt ou sobre o que é a Gestalt. Dentro da Gestalt nós vamos fazer mais um vídeo, tá certo? Tem a playlist com todos os vídeos sobre a Gestalt aqui em cima que eu vou deixar pra vocês, tá certo? E é o seguinte, a gente vai falar sobre o que é o Insight hoje na Gestalt, tá certo? Primeira coisa importante, ela tem uma forma de... A Gestalt, ela coloca pra gente uma teoria de como nós aprendemos, de como nós percebemos as coisas, tá? Essa forma, a Gestalt acredita que é diferente do que acredita o behaviorismo e o associacionismo, certo? No behaviorismo e no associacionismo, eles acreditam no quê? Que a aprendizagem, certo? A compreensão das coisas, elas são feitas por associação, certo? Elas vão estabelecendo relações do mais simples para o mais complexo, tá certo? Então, por exemplo, lá quando a gente tem a questão da criança que está aprendendo a ler, né? Tem a ideia de que a criança vai aprender tipo baba, bibobu e depois vai aprender as palavras, certo? Na Gestalt é diferente. Você tem uma ideia na Gestalt onde o todo influencia aquela ação, aquela compreensão, tá certo? O que isso significa? Significa que você não precisa escalar, você não precisa estabelecer relações de ordem crescente, né? Ah, primeiro isso, depois aquilo. Não, você consegue pular etapas para compreender as coisas. Olha que interessante. Um exemplo disso é o seguinte, o exemplo que o livro dá aqui, é o exemplo de uma criança de 3 anos. A criança de 3 anos, ela está numa fase onde ela ainda não consegue ler, tá certo? Mas se ela ficar observando, por exemplo, você ficar mostrando uma Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola, e ela ficar vendo o logo, você fala, ó, isso aqui é a Coca-Cola. O que vai acontecer? Quando ela vê uma Coca-Cola, ela vai olhar, vai entender que é uma Coca-Cola, vai perceber que é uma Coca-Cola e vai falar que é Coca-Cola. Se ela vê só o nome Coca-Cola sem a garrafa, ela vai começar a ver, ó, Coca-Cola. Por quê? Porque aquela escrita se tornou uma imagem para ela compreendeu aquela imagem, o formato daquela imagem, e quando ela vê de novo essa imagem, ela vai associar e vai perceber que é a mesma, que é o que? Coca-Cola, certo? Veja, ela entendeu o que é Coca-Cola, ela entendeu, ela consegue compreender como uma figura. Aquela palavra se torna uma figura para ela, já que ela não sabe ler, e olha só que interessante, ela não precisou aprender a ler para falar Coca-Cola e identificar os nomes Coca-Cola nos lugares. Por quê? Porque ela fez uma associação, ela pulou etapa, tá? Então, a ideia é que o todo vai interagir, certo? Com aquela compreensão. Você não precisa escalar, né, para compreender e para aprender. Então, olha só que interessante. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que o insight, ele é parte desse compreender, pular etapas, certo? Como é que funciona na situação normal? Na situação normal, a gente recebe uma série de elementos, a gente aprende sobre esses elementos, e aí daí você tem ideias, você tem compreensões, você tem percepções desses elementos, certo? E quando acontece em alguns momentos que você não tem todas as informações para que você consiga entender o que é aquilo. Nesse momento pode surgir uma situação onde você consegue ali, ó, ter uma compreensão imediata, ter um entendimento imediato, uma coisa muito rápida, algo que você não precisou calcular, pensar, observar, é algo que você, ali num contato muito rápido com aquela parte da informação, você consegue ter um insight. O insight é exatamente isso, é uma compreensão, é um entendimento imediato, uma compreensão imediata daquilo, certo? Por quê? Porque naquele momento você não tem todas as informações possíveis, todas as informações necessárias para você entender aquilo, entender aquela forma, entender aquela frase, entender aquela ideia. E mesmo sem isso você tem essa compreensão rápida. Lógico, ela tem uma ideia, a Gestalt vai colocar uma ideia de que é um conhecimento de dentro, insight, né? O conhecimento que vem de dentro, que é o quê? É aquele resultado de uma série de percepções, certo? E de informações prévias que você já tem dentro da tua mente. Isso foi montado muito rápido e você teve insight, teve uma compreensão muito rápida daquilo. Então o insight não é uma ideia, primeiro, tá? Ele não é ideia. No insight pode gerar ideias, mas o insight principalmente é uma compreensão, tá? É essa compreensão imediata, certo? Que é importantíssima. Você percebeu o que eu falei anteriormente, o que tem a ver com insight?
Olha, no insight você não precisou de todas as informações para compreender algo, né? Então, é por isso que é diferente do método lá do behaviorismo, do associacionismo. Por quê? Porque você pulou etapas, você com pouca informação conseguiu compreender e teve um insight. Do mesmo jeito que a criança, ao ver o nome Coca-Cola, sem saber ler, consegue de uma forma diferenciada ler Coca-Cola, certo? Então é isso. Isso daí é um insight, tá certo? Isso é muito importante para você saber. Tem muito a ver com a questão da figura fundo, né? Se você não viu ainda o vídeo sobre figura e fundo, convido você a assistir. Vou deixar o link aqui, certo? Para você ver, porque é um vídeo muito bacana, porque você vai entender a ideia da Gestalt de como as coisas estão dispostas, vai fazer com que nós compreendamos, entendamos e percebemos a perceber aquilo de tal forma, né? Então eu explico melhor lá no vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Tá explicado o que é insight, espero que você tenha gostado, certo? É um vídeo muito rapidinho. Aqui no link tem o meu podcast, tem um link do podcast, tem um link do monte de livros de psicologia que eu indico pra você, livros muito bacanas. Olha só, e tem grupo no WhatsApp também. Tem um grupo do WhatsApp aqui, só que é o seguinte, eu não vou deixar o link aqui, você vai ter que ir lá aqui no canal, procurar o vídeo que eu falo sobre o grupo, e lá na descrição do vídeo tem um link, aí você pode clicar no link e entrar no grupo, certo? É isso aí, então, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.